Capítulo 51. Nó temporal. A coisa que deslizou para fora da boca do vice-padre Michel Garrigue era hesia e coberta por uma pele escamosa marrom esverdeada, como um lagarto diáfano e peludo. Assim que deixou o corpo de Michel, seu olho vertical verde escuro moveu-se rapidamente para a esquerda e para a direita, avaliando atentamente o ambiente ao redor. Enquanto fazia isso, chegou a espiar pela janela, mas não detectou o papel branco. Em vez disso, Lumian e Aurore sentiram a frieza e a indiferença em seus olhos. "O que é isto?" perguntou Lumian. Aurore balançou a cabeça negativamente. "Não sei. Parece ser um espírito especial." Lumian julgou imediatamente. "Com certeza não parece algo bom." Mesmo através do papel branco e do espelho, a criatura semelhante a um lagarto ainda o deixava inquieto, e seus pelos se eriçaram. Aurore olhou para ele e lembrou: este lagarto parece possuir uma habilidade que leva a um certo grau de corrupção mental. Só de olhar para ele de longe já causa desconforto. Se você o encarar por muito tempo, pode acabar com problemas mentais. Você precisa ter cuidado. Se o desconforto for grave, feche os olhos imediatamente e tente cogitação. Recupere o equilíbrio mental antes de olhar novamente. "Por enquanto está tudo bem", respondeu Lumian secamente. "E você? Não se sente desconfortável?" Aurore sorriu e respondeu: "Como uma investigadora misteriosa, já vi coisas muito mais corruptoras do que isso. Minha resistência é muito maior que a sua. Além disso, eu não fico louco de vez em quando. Parece não importar mesmo que eu fique um pouco mais louco com mais intensidade e frequência. Acho que é preciso verificar seu estado mental depois de ter dito essa última frase", disse Lumian, meio preocupado, meio brincando. Aurore deu uma risadinha. "Isso se chama autodepreciação. Às vezes, não é como se eu pudesse simplesmente parar de olhar porque quero. Os olhos do observador misterioso são especiais e não podem ser completamente selados. Eu mal consigo impedir que isso afete minha vida diária." Enquanto os irmãos conversavam, a criatura borrada, semelhante a um lagarto, rastejou pela parede e pelo chão a uma velocidade extremamente rápida até o andar térreo da casa. Algumas caveiras de animais pendiam na parede em frente à porta do primeiro andar. Eram de lobos, veados e javalis. O padre adjunto, Michel Garrigue, não era natural de Cordoue. Deveria ter vivido na catedral, mas Guillaume Bennet o impedira usando uma desculpa. Só lhe fora possível alugar um lugar ao caçador Sabaté. O lagarto penetrou no crânio do lobo e continuou entrando e saindo da órbita. Pouco tempo depois, passou a usar o crânio de um javali e continuou fazendo a mesma coisa. Após sair do crânio branco pálido do servo, o lagarto rastejou para fora da casa a uma velocidade várias vezes maior que a de um cavalo a galope. Um papel branco flutuava silenciosamente no céu noturno, seguindo-o. O lagarto rastejou para fora da aldeia e finalmente chegou à praça. Contornou a catedral e chegou ao cemitério antes de mergulhar em uma sepultura. 10 segundos depois, rastejou para fora e entrou em outra tumba com uma lápide. Assim, sem mais nem menos, a estranha criatura semelhante a um lagarto se movia entre diferentes sepulturas. Lumian conseguia até imaginar a cena dela entrando e saindo de diferentes crânios humanos nos caixões. Aquela cena fez com que a pele de Lumian se arrepiasse. Ele não pôde deixar de perguntar: o que esse cara está fazendo? Incompreensível. Aurore balançou a cabeça lentamente. É um ponto cego no meu conhecimento. Após passear pelo cemitério, a criatura diáfana semelhante a um lagarto retornou pelo mesmo caminho e entrou no quarto de Michel Garrigue. Entrou na boca de Michel e desapareceu. Após 20 a 30 segundos, Michel Garrigue abriu os olhos e sentou-se. Ele bebeu um gole de água do copo que estava na mesa de cabeceira, parecendo extremamente sedento. Ele pousou a xícara, enxugou a boca e voltou a dormir. Aurore virou a cabeça e olhou para Lumian. "Como assim? Tem mesmo alguma coisa errada com ele, não é?" "Como isso é um problema?" "Isso é um problema enorme." Lumian não escondeu suas emoções na frente da irmã. Pierre Berry, que pasta humanos, o padre que é a chave para o ciclo temporal, Madame Poalis, que faz os homens darem à luz, Naroka, que foi para Paramita, uma coruja que vive há incontáveis anos, e o vice-padre que tem um lagarto vivendo dentro dele. Não existem indivíduos extraordinários demais em Cordu? Durante o loop, Lumian reclamou de quão pouco Rian, Lha e Valentini, os três investigadores oficiais, haviam ajudado. Em retrospectiva, como ele poderia culpá-los? As anomalias em Cordu eram realmente excepcionais. Eles podem ter tomado alguma providência, mas os resultados provavelmente foram insatisfatórios. Aurore lançou um olhar para o irmão, meio advertindo, meio provocando: "Você ainda não mencionou a pessoa mais extraordinária."
o único na aldeia que se lembra do percurso e possui uma ruína onírica única. Lumian ficou sem palavras e sentiu uma forte dor de cabeça se aproximando. Aurore voltou-se para o espelho sobre a mesa, contemplando a situação. Não espero mudanças significativas com o vice-padre. Embora eu pudesse examinar sua projeção astral mais a fundo, isso poderia ser perigoso. Não tem problema se isso me colocar em perigo, porque serei mais um bruxo vivo no próximo ciclo, mas precisamos de mais informações. Devemos esperar até termos o suficiente antes de investigar mais a fundo. Iniciar o ciclo prematuramente seria uma perda de tempo explicando e comunicando. Lumian concordou, compartilhando sua perspectiva. Aurora então sugeriu: pretendo que o Gwit Paper monitore o padre agora. Lumian ficou surpresa. Você não acabou de dizer que não deveríamos investigar mais a fundo para evitar desencadear a anomalia prematuramente. O padre era a peça-chave do mistério. Não foi imprudente se precipitar daquela forma. Aurora sorriu para Lumian. Tenho certeza de que o que estou fazendo é seguro. Percebendo a confusão e a preocupação de Lumian, ela explicou: você ouviu a conversa particular entre o padre e Pons Bennett no dia 1º de abril, durante o ciclo anterior. O padre alegava ser uma pessoa comum, mas tinha um jeito de lidar comigo, uma Beyonder. Com base na cena em questão e no fato de que não havia motivo para mentir para uma pessoa comum como você, acredito que o padre estava realmente impotente antes de 1º de abril. Hoje é 29 de março e ainda não passou da meia-noite, então é seguro espioná-lo. Lumian sentiu alívio. Faz sentido. Aurore prosseguiu, pela conversa deles, deduzi que o padre encontrou uma maneira de obter rapidamente poderes de Beyonder no dia 1º de abril. Se ele pressentir perigo, pode se transformar em um Beyonder instantaneamente. Talvez ele tenha algum item capaz de lidar comigo. Além disso, a força do padre na celebração da quaresma não correspondia à de uma sequência 9. Suspeito que ele esteja trilhando um caminho além dos caminhos divinos mencionados pela mulher misteriosa. Ele provavelmente está rezando para alguma entidade em busca de uma bênção. Caso contrário, ele não teria se tornado tão poderoso em apenas alguns dias sem qualquer sinal perceptível de perda de controle. Lumian escutou em silêncio e, de repente, lembrou-se de algo. Na manhã da quaresma daquele ciclo, eu tinha acabado de me tornar um caçador quando me deparei com Pons Bennett. Eu queria me testar lutando com ele, mas ele fugiu como se soubesse que eu já havia me tornado um Beyonder. Talvez ele também tivesse recebido uma bênção e pudesse pressentir o perigo. O Mian acrescentou outro ponto crucial. Provavelmente foi no dia 3 de abril que vi Pons Bennett entrar na casa de Naroka durante o funeral dela. Se ele já tivesse recebido uma benção, não teria deixado de detectar a espionagem de uma pessoa comum como eu, considerando sua perspicácia na manhã da quaresma. Aurora sentiu. Em outras palavras, é muito provável que o grupo do padre tenha se tornado Beyonders entre o funeral de Naroka e a quaresma, entre 3 de abril e a manhã de 5 de abril. É claro que não podemos descartar a possibilidade de eles receberem as bênçãos em lotes, acrescentou Aurore. A situação ficou mais clara após essa discussão. Lumian bateu na testa e suspirou. O que houve? Perguntou Aurore, confusa. Lumian a elogiou. Eu deveria ter discutido essas coisas com você antes. Você é muito melhor em análise do que eu. Aurore deu uma risadinha. Você sabe muito bem como me elogiar de várias maneiras. Você é inexperiente e não tem muito conhecimento, então não pensou nisso de imediato. Você teria descoberto esses detalhes mais cedo ou mais tarde. Embora tenha rejeitado os elogios do irmão, sua expressão de satisfação era evidente. O livro branco voou em direção à residência dos Bennet sob o comando de Aurore. A residência dos Bennet era mais alta e suntuosa de Cordu, além da catedral e da residência modificada do administrador do castelo. Era uma casa de 3 andares, de cor azul acinzentada, com uma chaminé no topo. Como chefe da família Bennet, o padre morava em um quarto na ala leste do último andar. As cortinas cinza escuras estavam bem fechadas e o dono da casa parecia estar dormindo. Isso não foi um problema para o Witch Paper. Ele atravessou a parede e se camuflou na escuridão do canto. No quarto, Guillaume Bennet, que havia terminado seu caso com Madame Poalis, estava sentado em uma poltrona reclinável, olhando fixamente para a cortina em frente à janela, vestido com um pijama azul claro. Os olhos de Aurora escureceram, revelando a aura de Guillaume Bennet. As cores vermelha, verde, roxa e azul deixaram Lumian tonto. Recordando os ensinamentos de sua irmã, ele tentou diferenciá-los e percebeu que o corpo do padre era relativamente saudável, exceto por seus desejos desmedidos. Em que ele está pensando? Com qual amante vai se encontrar amanhã?
Zombou Lumian, embora o padre não pudesse ouvi-lo. Nesse instante, Guillaume Bennet se levantou e deu um soco no ar à sua frente. A culpa é toda sua. 52 entrando nas ruínas. A culpa é toda sua. A culpa é toda sua. Caramba. Filho da puta. Os punhos de Guillaume Bennet continuavam a socar o ar, sua fúria fervendo contra uma criatura aparentemente invisível. Sua expressão era de puro ódio, e ele não se preocupou em reprimir suas emoções. Aurora estreitou os olhos e fez um gesto para que Whitpaper investigasse a área. Mas não havia nada lá, apenas o ar vazio. Lumian estalou a língua em sinal de irritação. Ele está querendo briga há um bom tempo. De quem ele está culpando? Aurore balançou a cabeça e respondeu casualmente: talvez seja um bispo impedindo, obstruindo sua ascensão na hierarquia e o impedindo de adquirir habilidades extraordinárias. Ou talvez alguém o tenha atraído para adorar secretamente uma entidade oculta, na esperança de receber bênçãos e se fortalecer. Ela considerou que, como subdiácono da Igreja do Sol Ardente Eterno, um sacerdote supervisionando uma catedral rural, estabelecer contato com um ser oculto não seria fácil por conta própria. Quando se tratava de assuntos de poder sobrenatural, ele sem dúvida recorreria à igreja da região de Dariege. Os artefatos ocultos e grimórios de feitiçaria associados seriam entregues à Inquisição para guarda ou mesmo selamento. Não seriam deixados na Catedral de Cordoue. Mais importante ainda, era impressionante o fato de ele conseguir dominar o antigo Fezak. Línguas capazes de invocar forças sobrenaturais como Hermes e o élfico não eram algo que um subdiácono como ele encontraria. E Aurore, através do olho da perspicácia misteriosa, há muito determinara que ele não era alguém com proezas espirituais inatas que pudesse atrair malevolência involuntariamente. Assim, sem a orientação de alguém em particular, como poderia o padre entrar em contato com uma existência oculta? Aurore considerou a possibilidade de Guillaume Bennet ter entrado na posse de um objeto misterioso sem o ter entregado. Lumian riu da ideia. O padre não pode reclamar dessa existência oculta? Ele até se atreveu a fazer Saint-Cyr se sentir ofendido. Não é impossível que ele culpe essa existência oculta por tê-lo atraído. Após zombar de Guillaume Bennet, Lumian analisou seriamente: tenho pensado sobre o motivo da repentina corrupção do padre. Há dois suspeitos. O primeiro é Madame Poalis. Ela é obviamente muito poderosa. Seja Louis Lun, que deu à luz no castelo, ou a mulher suspeita de ser ela, encontrada no deserto cercada por mortos-vivos. Tudo demonstra que ela não é uma pessoa simples. Ela está envolvida com caminhos anormais e existências ocultas. É possível que ela tenha seduzido o padre. Por falar nisso, Lumian bateu com a cabeça na mesa. O que foi? Aurore não sabia o que seu irmão havia percebido. Lumian respondeu solenemente: você acha que o padre já deu à luz um filho da senhora Poalis? Aurora estava cheia de arrependimento por ter acreditado que seu irmão estava prestes a fazer uma descoberta importante. Ela retrucou: quem lhe disse que o filho de Louis Lund é da Madame Poalis? E se fosse do administrador Belst ou de alguma existência oculta? Não, não. Se fosse, você teria explodido e se transformado em um monstro ao ver aquela cena. Acho que Madame Poalis é mais dominante em seu relacionamento com o administrador. Antes do início do ciclo, Lumian sentia que o administrador, Belst, era um pouco fraco. Ele não conseguia controlar o mordomo e não conseguia vigiar a esposa. Quando ela aparecia com Madame Poalis, sempre tentava agradá-la. Inicialmente, Lumian pensava que o administrador amava muito sua esposa, mas agora tinha uma nova suspeita. Você acha que o administrador é mais uma ferramenta de fertilidade para Madame Poalis? Talvez. Aurora elevou a mão à testa. O mundo do misticismo realmente ampliou meus horizontes. Muitas cenas que só existem em romances e na imaginação se tornaram realidade de uma forma distorcida. Após suspirar, ela murmurou para si mesma: parece que nasceram mais de uma ou duas crianças no castelo. Onde elas estão? Lumian pensou por um momento e disse que não fazia ideia. Infiltrar-se no castelo e realizar uma busca estava fora de questão. Não depois do que aconteceu com Louis Lund e dos eventos na floresta. Custe o que custar, ele não estava disposto a cruzar o caminho de Madame Poalis novamente. Aurore sentia o mesmo. Depois do encontro com Madame Poalis, os irmãos só queriam evitá-la a todo custo. O padre grunhiu de frustração e virou um copo de vinho tinto para aliviar a tensão. Ele soltou um longo suspiro, pousou o copo alto e caminhou até a cama. Só quando a respiração do padre se acalmou e lhe pareceu adormecer, Lumian zombou: olha só para ele, dormindo cedo. O quê? Nenhum encontro noturno com a amante. Ah, e ele também não fuma em particular.
Essa conclusão foi inferida pela ausência de estojos de charuto, cachimbo e outros itens no quarto. Aurora deu uma risadinha e disse: Ele também não bebe muito álcool. Todos dizem que ele é um exemplo de decoro. Ela enviou o Whitpaper para vasculhar o quarto. Não encontrando nada, ele retornou conforme as instruções. Aurora se virou para Lumian. Você mencionou apenas um suspeito. E o outro? Aquela coruja astuta. Sempre observando, nunca agindo. Lumian espessou seu palpite. Pode ter sido ela que levou o padre ao legado do lendário bruxo. Bom, Aurora achou que a possibilidade era bastante alta. Lumiano então sugeriu: se essa coruja me fizer outra visita, nós a capturaremos e a interrogaremos. Tem certeza de que consegue abater uma coruja que vive há séculos? Aurora sorriu com desdém. Eu te peguei, não é? Lumiano lisonjeou sua irmã. Aurora zombou. Nossas chances não são grandes mesmo com nós dois juntos. Mas não podemos ficar de braços cruzados sem fazer nada. Precisamos descobrir o que está acontecendo antes que seja tarde demais. Contanto que não interfiramos com a chegada da 12ª noite, tudo ficará bem. Lumian assentiu com a cabeça pesadamente. Aurora percebeu seu cansaço e estendeu a mão para Witch-Paper, que havia retornado. Você usou demais sua visão espiritual hoje. Descanse um pouco. Continuaremos amanhã. Ela fez uma pausa antes de continuar. De manhã, vou te ensinar o básico da língua Hermes. Depois, à tarde, vá ver Pierre Berry tomar um drink. Vou me esgueirar até o curral das ovelhas dele e ver se consigo obter alguma informação útil das 3 ovelhas dele. Ela achou que esse era o caminho mais fácil para investigar. Isso não é muito arriscado? Perguntou Lumian, já de pé. Aurora o tranquilizou com um sorriso. Não se preocupe, não vou arrumar briga. Só preciso falar com eles em Iglander. Não deve levantar suspeitas. Eles podem saber algo útil. Lumian assentiu com a cabeça. Amanhã à tarde irei ao All Tavern. Tentarei conhecer os 3 estrangeiros. Eles podem ser aliados valiosos. É claro que ele precisava ter cuidado para não revelar suas identidades como Beyonders. Está bem, concordou Aurora com o plano do irmão. Lumian acordou em seu quarto dos sonhos, envolto em uma tênue névoa cinza. Como ele esperava, todas as moedas de ouro, prata e cobre, assim como o machado e o forcado que havia coletado, haviam desaparecido. O ciclo havia reiniciado o sonho. Preciso reuni-los novamente, Lumian murmurou para si mesmo enquanto saía do quarto e se dirigia ao escritório. Ele pegou o livro azul da mesa e folheou distraidamente. Muitas palavras haviam sido recortadas. Na verdade, fui eu quem enviou o pedido de ajuda, ele já não sentia nada por ter sido ele quem enviou o pedido de ajuda. Ele suspeitava que Aurora o tivesse guiado no envio do pedido. Afinal, ele não tinha conhecimento de misticismo naquela época, então teria confiado em um mensageiro confiável ou em um carteiro. Por falar nisso, Lumian percebeu que o carteiro que vinha uma vez por semana não estava a par da situação. Ele imaginou que as autoridades provavelmente impediram a entrada de pessoas comuns em Cordu depois de receberem a carta. Lumian procurou uma caixa para guardar a carta, mas não conseguia se lembrar de quantos itens semelhantes Aurora tinha em sua coleção, então desistiu. Ele se vestiu de um jeito que não atrapalhasse seus movimentos, pegou seu machado preto como ferro e partiu para o ermo cheio de fendas. Caminhou em direção às ruínas que circundavam o pico da Montanha Vermelha Escura. Lumian derrotou facilmente os 2 monstros que já conhecia. Ele largou a espingarda, o saco de pano com balas e as moedas que tinha. Ele avançou cautelosamente, evitando deliberadamente o caminho que havia percorrido antes, sabendo que não estava preparado para encarar o monstro de 3 faces. Enquanto caminhava entre os prédios desmoronados e a fina neblina cinzenta, ele, sempre alerta, deu uma cheirada. Ele sentiu um cheiro de sangue. Após pensar um pouco, Lumiane esgueirou-se para as sombras e escondeu-se num recanto no topo de uma casa semi-desmoronada, espiando por uma fresta entre algumas rochas. Ao longe, em meio ao terreno baldio e repleto de escombros, ele viu um pedaço de carne se contorcendo lentamente em direção a um prédio. A carne estava misturada com gordura amarela, como se uma criatura tivesse sido esmagada por uma pedra que caiu. Lumian ponderou sobre como lidar com um monstro daquele tipo. Devo decapitá-lo. Mas ele nem sequer tem cabeça. De repente, várias cordas carnudas de cor preta escura surgiram do nada e prenderam firmemente a massa de carne. 53 marca. Tentáculos. Lumian ficou momentaneamente estupefato antes de reconhecer os apêndices que envolviam a massa carnosa. Ele conhecia bem os romances de Aurora e tinha visto todas as ilustrações. Não só se lembrava de cada cena melodramática,
como também compreendia conceitos normalmente além da sua compreensão, como tentáculos monstruosos. 7 ou 8 tentáculos escuros envolveram um caroço carnudo, arrastando-o em direção ao prédio em ruínas. Uma figura emergiu do caos dos escombros espalhados. A criatura tinha forma humanoide, com a parte superior do corpo e os pés descalços, vestida apenas com calças pretas. Mas lhe faltava a cabeça, ostentando apenas um resquício de pescoço. Uma redemoinho de dentes afiados como navalhas preenchia a seção transversal, e sua pele carmesim brilhava entre eles. Lumian não pôde deixar de imaginar um humano cuja cabeça e metade do pescoço tivessem sido substituídas por algum orifício bizarro e escancarado. Ele balançou a cabeça, incapaz de localizar um ponto fraco para atacar. 7 ou 8 tentáculos carnudos brotaram da boca do monstro, puxando rapidamente a massa carnuda à sua frente e erguendo-a. A boca-pescoço da criatura se abriu como uma flor de pomeia. Seus dentes perolados, semelhantes a agulhas, agarraram-se à carne, engolindo-a inteira como uma serpente que devora sua presa. Lumian zombou silenciosamente. Então, vocês ainda precisam comer. Pensei que vocês conseguiriam sobreviver sem comida. Ele então mergulhou em profunda reflexão. Monstros devem ser comuns nessas ruínas. Comida deve ser escassa. Então alguns monstros se alimentam de outros, como agora. Ou talvez todos sejam ao mesmo tempo caçadores e presas. Será que eu conseguiria atrair um monstro invencível para perto de outros e explorar o caos? Teoricamente, sim. Mas é arriscado. Eles podem simplesmente se unir para me matar primeiro. Enquanto Lumian refletia sobre o assunto, percebeu que o peito do monstro, arfando devido ao esforço da digestão, começava a inchar e contrair como se estivesse passando por uma digestão intensa. Isso chamou a atenção de Lumian e o fez perceber que o peito do monstro era tudo menos comum. 3 marcas pretas, semelhantes às de uma foca, adornavam seus músculos peitorais e a base do pescoço, o que as pupilas de Lumian dilataram instintivamente, esforçando-se para enxergar melhor. Ele tinha visto algo semelhante no padre. Ao final da celebração da quaresma, o corpo do padre inchou, rasgando suas roupas e revelando uma marca preta. Após uma inspeção mais detalhada, Lumian confirmou que os 3 selos pretos no monstro correspondiam aos do padre. Compostas de palavras e símbolos enigmáticos, pareciam conectar-se a um remo inefável. Qual a diferença? O padre tinha pelo menos 11 ou 12 marcas, enquanto o monstro tinha apenas 3. Qual é a história dessas marcas? São concedidas por um poder oculto. E quanto mais se tem, maior a dádiva? Lumian se perguntou, perplexo. Ele tentou em vão memorizar as marcações, mas não conseguiu em tão pouco tempo. Sem caneta ou papel, também não conseguia reproduzi-las. O monstro terminou de digerir a massa carnosa. Balançou o braço, sacudindo os tentáculos carnudos ao lado da sua boca. A marca sob seu pescoço brilhava e um zumbido baixo emanava de seu peito. O som se intensificou, evocando um turbilhão de ar rasgando uma colmeia, assobiando para dentro e para fora de inúmeros túneis. O orifício em forma de trombeta se abriu amplamente, amplificando o zumbido ensurdecedor. A cacofonia irritava Lumian profundamente, dando-lhe uma enorme vontade de espancar a fera. O barulho que você faz é insuportável, sabia. Com a raiva percorrendo suas veias, Lumian agiu por impulso, saltando do telhado parcialmente desabado, espingarda em punho. Van. Lumian caiu no chão com força, seus olhos fixos na boca escancarada do monstro, repleta de dentes afiados como navalhas. Ele estava prestes a dar uma bronca daquelas no outro por ser um velho teimoso, mas uma serenidade o dominou como um vício. Sentiu-se impotente, como um espectador jogado no palco de uma peça mortal. A boca vermelha e o sangue do monstro estava voltada para ele, e nenhum som foi emitido. Posso pedir desculpas, dizer que foi um mal-entendido? Murmurou ele, com a voz quase inaudível. Ele suspeitou que havia algo de errado com o barulho que ouvira, o que o fez perder a cabeça. Saltou do esconderijo e tentou atacar. Mas já era tarde demais para desculpas. Ele teve que fazer uma escolha, lutar ou fugir. Com sua experiência, Lumian sabia que fugir não era uma opção. O monstro estava ileso e pronto, com seus 8 tentáculos erguidos e preparados para o ataque. Portanto, se ele realmente quisesse escapar, teria que lutar antes de encontrar uma oportunidade. Se quisesse sobreviver, teria que lutar. Sem hesitar, Lumian ergueu a espingarda que tinha na mão, carregada com balas de chumbo. Bunny. O monstro foi pego de surpresa pela velocidade e decisão de Lumian. Ele não fazia ideia do que era a espingarda e não teve a menor chance ao ser alvejado por balas de chumbo. Ar.
A criatura uivou de dor, sua boca repleta de dentes afiados como navalhas se abrindo instintivamente. Seu peito estava um cal sangrento, incluindo a marca preta em seu lado direito. No entanto, a marca negra parecia estar gravada em seu sangue e carne. Ela ainda era claramente visível e permanecia intacta. Lumião não se deleitou com os gritos do monstro. Rapidamente, reposicionou-se e tirou uma nova munição da bolsa. Mas antes que ele pudesse mirar novamente, a marca preta no lado esquerdo da criatura brilhou e ela desapareceu no ar. Assim, de repente, desapareceu diante de Lumian. Teria escapado ou se tornado invisível? Ele quebrou a cabeça tentando encontrar respostas nos vários romances que Aurora havia escrito e no conhecimento de misticismo que ela lhe ensinara. Lumian procurou freneticamente por qualquer sinal daquilo, mas havia desaparecido. Essa cena e a dificuldade que ele nunca havia enfrentado antes fizeram Lumian entrar em pânico. Ele quis aproveitar a oportunidade para escapar e, inconscientemente, deu alguns passos para trás. Os tornozelos de Lumian foram puxados repentinamente e ele perdeu o equilíbrio, capotando e ficando de cabeça para baixo. Tentáculos escuros e carnudos surgiram do nada, envolvendo firmemente as pernas de Lumian e erguendo-o. O monstro estava bem à sua frente, sua marca negra brilhando no lado direito. A boca em forma de vórtice, repleta de dentes brancos e afiados como navalhas, se abriu, revelando um interior vermelho sangue. O fedor era insuportável, e Lumian sentiu tonturas enquanto estava pendurado de cabeça para baixo. Ele conseguia ver a pele cor de sangue da boca do monstro e seus inúmeros dentes. Pensando rápido, ele agarrou um dos tentáculos e o enrolou firmemente em volta do braço. Pendurado, apontou a espingarda para a boca do monstro e atirou. Bam! O monstro gritou enquanto carne e sangue jorravam de sua boca. Arremessou Lumian para longe e seu corpo tornou-se transparente antes de desaparecer novamente. Lumian caiu no chão e rolou antes de se levantar, determinado a encontrar seu alvo. De repente, ele sentiu um cheiro de sangue se aproximando. Sem hesitar, ele saltou na direção oposta. Tentáculos escuros emergiram do ar no local onde ele estava, mas erraram o alvo. O monstro reapareceu a 3 ou 4 metros de distância, com a boca em forma de vórtice escancarada, pronto para atacar. Lumian carregou sua espingarda com balas de chumbo, mas a marca preta no lado esquerdo do monstro brilhou e desapareceu novamente. Invisibilidade. É realmente invisibilidade. Lumian imediatamente chegou a essa conclusão. Com base em seu encontro anterior, ele acreditava que essa invisibilidade não conseguiria esconder seu cheiro e perderia o efeito assim que entrasse em estado de ataque. Após entender o que estava acontecendo, Lumian se acalmou e zombou internamente. Como você pode ser invisível se não consegue nem esconder seu cheiro? Capturar vestígios era a especialidade de um caçador. Lumian recuperou a compostura e observou calmamente os arredores enquanto circulava pela área. Logo, ele avistou as pegadas do monstro e sentiu o cheiro de sangue e seu odor inconfundível. Usando essas pistas, ele desviou dos ataques do monstro e disparou sua espingarda, mas parecia não haver pontos vitais. A criatura apenas enfraquecia após ser atingida várias vezes. Com as munições de chumbo se esgotando, Alumian rapidamente pensou em uma solução. Em poucos segundos, ele tinha uma resposta. Ele havia explorado a área previamente e encontrado diversas armadilhas naturais que poderiam ser usadas, incluindo uma que seria perfeita para esse monstro. Ao avistar duas pegadas tênues à distância, Lumian virou-se e correu, escapando por pouco do tentáculo escuro e carnudo que roeu o alvo. Ele continuou correndo, olhando ocasionalmente para trás para se certificar de que o monstro ainda o perseguia e para se esquivar de quaisquer ataques. Zumbido, zumbido, zumbido. O ruído do monstro só alimentou a raiva de Lumian, fazendo-o querer se virar e atacar com seu machado. Mas ele se lembrou de que seu objetivo era matar a criatura, não apenas descarregar sua frustração. Felizmente, ele se lembrou de que seu objetivo ao correr era matar aquele cara. Naquele momento, ele não estava realmente fugindo. A raiva e a frustração não mudaram seu plano, só motivaram ainda mais. Tum tum tum. Finalmente, ele avistou o prédio semi-desabado e correu para dentro, parando na beirada e fingindo estar de tocaia. Logo, ele ouviu os passos rasos do monstro se aproximando, junto com o fedor e o cheiro de sangue. Lumian calculou a distância do tentáculo e deu alguns passos para trás. Com um golpe de seu machado, atingiu um pilar de pedra que estava prestes a desabar e, em seguida, chutou com força, usando a força de reação para rolar para trás. O prédio, que já estava parcialmente desabado, não resistiu ao impacto e desmoronou, uma cascata de pedras pesadas preenchendo a passagem. Pum!
O monstro, escondido e pronto para atacar, soltou um grito feroz que durou apenas um segundo antes de ser silenciado para sempre. 54 Interpretação. Lumian rolou para o lado antes de se levantar num salto. O grito repentino e seu fim abrupto lhe trouxeram uma sensação de alívio. Ainda assim, ele permaneceu vigilante. Com a espingarda a tiracolo e o machado na mão, aproximou-se cautelosamente do prédio em ruínas. A poeira pairava no ar onde antes havia tijolos e vigas de madeira persistindo no local. Lá fora, Lumião não conseguiu localizar o cadáver do monstro. Devia estar enterrado sob os escombros. Seu olfato estava comprometido pela poeira. Ele levou a mão ao nariz para protegê-lo dos irritantes. Diante da situação, Lumian recuou alguns passos, mantendo uma distância segura enquanto aguardava pacientemente a poeira baixar. Enquanto fazia a vigia, ele examinava atentamente os arredores, em alerta para quaisquer sinais sutis de movimento ou cheiro. Finalmente, o ar se dissipou e sua visão retornou. Lumian aproximou-se mais uma vez dos destroços, seguindo o rastro de sangue até encontrar o monstro esmagado sob pesadas pedras. Sem pressa, ele utilizou sua experiência como caçador para remover as rochas metodicamente, evitando qualquer desabamento secundário. Ao mesmo tempo, ele se mantinha em guarda contra o monstro, que poderia ainda estar vivo e aguardando uma oportunidade para atacar. Ele removeu outra pedra enorme, revelando a criatura retorcida, com a cabeça e o pescoço em um vórtice mutilado. Sua boca estava voltada para o céu, esmagada em uma massa sangrenta. Seu peito estava achatado e sua boca afiada empalada em um pilar de pedra irregular. Vários tentáculos escuros e carnudos haviam se rompido. Não fosse por suas características distintas, Lumião não teria reconhecido a massa semissólida como seu alvo. A armadilha funcionou melhor do que ele havia previsto. Após confirmar a morte do monstro, Lumião notou as 3 marcas pretas em seu peito, ainda claramente visíveis apesar da carnificina. Que estranho, isso não pode ser comum, nem mesmo no misticismo, certo? Apesar de ter passado pelo curso intensivo da irmã, Lumião ainda tinha muito a aprender. Ele confiava na intuição para tomar decisões. Ele planejava usar sua faca para remover a pele com a marca preta, mas o peito da criatura estava muito mutilado para que algo pudesse ser aproveitado. Após refletir por um instante, ele rasgou um pedaço de tecido de sua camisa de linho, usando-o como papel improvisado. Em seguida, ele enrolou outra tira em volta do dedo, manchando-a com o sangue do monstro. Não tinha certeza se isso isolava suficientemente uma possível contaminação ou veneno. Se algo acontecesse, teria que sair do sonho rapidamente, minimizando qualquer dano à realidade. Deveria se recuperar em algumas horas ou meio-dia. Usando o sangue como tinta, Lumian copiou as 3 marcas pretas. Enquanto desenhava, sentiu tonturas e uma dor pulsante e crescente na testa. Lumian deduziu, com base nos ensinamentos de sua irmã, que sua espiritualidade estava quase esgotada. Só copiar essas marcações quase me deixou completamente exausto. Ele ficou surpreso com as marcas bizarras e a modesta capacidade espiritual de um caçador, que ele suspeitava ser apenas ligeiramente maior do que a de uma pessoa espiritualmente talentosa. Após descansar um pouco, Lumian continuou copiando. Foram necessárias 3 tentativas intermitentes até que ele conseguisse terminar, com a cabeça latejando. Em seu estado atual, explorar mais a região era impossível. Ele guardou o pano no bolso, ergueu o machado e retornou para casa, atravessando a mata. Ao emergir das ruínas, ele sentiu uma sensação de realização, como se tivesse absorvido uma porção significativa da poção de caçador. Parece que a caçada foi bem sucedida, refletiu Lumian. Suas experiências desordenadas vieram à tona. Manter a calma é crucial quando confrontado com uma presa inesperada e sem tempo para se preparar, a calma torna-se ainda mais vital. Esteja sempre atento ao que o rodeia e aproveite as oportunidades. Com os pensamentos a mil, Lumian voltou para casa, subiu para o segundo andar e entrou no quarto. Ele se obrigou a memorizar as notas por um tempo antes de desabar na cama, exausto. Na manhã seguinte, quando Lumian acordou, suas têmporas ainda latejavam um pouco. Era um sinal de que sua espiritualidade havia sido drenada nas ruínas do sonho. Ele balançou a cabeça e saiu do quarto para lavar o rosto no banheiro. Ao descer as escadas, ele percebeu que sua irmã já havia preparado o café da manhã, torradas com geleia, linguiça fatiada e café preto forte. Tão cedo? Lumian exclamou, surpresa. Sua irmã raramente acordava cedo. Aurore respondeu mal-humorada, percebendo que estamos presos em um loop temporal e que as pessoas ao nosso redor estão ficando cada vez mais estranhas e assustadoras. Como você consegue dormir bem?
Eu não tenho escolha. Lumian consolou a irmã. Pelo menos você pode dormir de verdade. Eu tenho coisas para fazer nos meus sonhos. É verdade. Aurora pegou o café com meio pacote de açúcar e tomou um gole. Depois que seu irmão se sentou e devorou a maior parte da torrada e da linguiça, ela perguntou: o que você ganhou explorando as ruínas dos sonhos? Lumian relatou seu encontro com o monstro e disse: Aurore, o grande Soyur, me ajude a descobrir o que significam essas três marcas pretas. No final da quaresma, o padre tinha algo semelhante nele, mas ainda pior. Aurore assentiu com a cabeça e tirou uma caneta tinteiro e um bilhete de um bolso escondido em seu vestido bege. Lumian começou a esboçar, mas não conseguiu reproduzir com precisão as marcas pretas. Logo em seguida, ele entregou o bilhete à irmã e a apresentou. Só o memorizei algumas vezes. Não tenho certeza se algumas partes estão certas ou erradas, mas algumas devem estar. Aqui, aqui e aqui estão perfeitas. O simples fato de reproduzir apenas parte da marca já havia esgotado grande parte de sua espiritualidade. Aurore colocou o bilhete sobre a mesa de jantar à sua frente e concentrou-se nele por um instante. Essas palavras não são conhecidas por mim. Os símbolos que as acompanham também são mais distorcidos do que aqueles comumente vistos no misticismo. Lumian ficou um pouco desapontado quando Aurore acrescentou, a julgar pela influência de palavras e símbolos transcendentais no ambiente e pela influência que as marcas exercem sobre o poder natural. Suspeito que esta seja a manifestação externa de um contrato especial. Enquanto falava, ela batia na nota com o dedo indicador. Contrato? Perguntou Lumian. Aurora sentiu com a cabeça. Em conjunto com sua batalha contra esse monstro, cada marca negra deve representar um contrato especial. O efeito deste contrato provavelmente está ajudando a obter um superpoder de certas criaturas do mundo espiritual, criaturas de outras dimensões ou criaturas extraterrestres. Assim, a marca preta em seu peito esquerdo emite luz e concede invisibilidade. A que está abaixo do pescoço corresponde a uma voz que deixa as pessoas frustradas, ressentidas e as leva à loucura. A que está em seu peito direito não mostrou nada. Suspeito que tenha algo a ver com sua abertura bucal, tentáculos ou digestão. Não me admira, Lumian compreendeu imediatamente alguns detalhes da batalha anterior. Então ele riu e disse: o padre assinou mais de 10 contratos com criaturas diferentes. O que isso significa? Que qualquer um pode ser o pai dele. Que jeito estranho de dizer isso, murmurou Aurore. Pelo que parece, o padre que lutou com você no final da quaresma não mostrou nem um décimo de sua força. Ele provavelmente usou apenas uma habilidade que obteve através do contrato. Seu corpo e mente entraram em colapso sem motivo aparente e ele ficou à sua mercê. Lumian não conseguiu nos dois ciclos anteriores, mas ele claramente sabia que era uma questão de sorte naquela época. Ele perguntou ansiosamente: posso copiar o contrato obtido do monstro e contatar a criatura correspondente? Ele tinha muita inveja daquela habilidade de invisibilidade. Um contrato é um contrato e um ritual é um ritual. Você sabe como conduzir um ritual. Aurore refreou seu entusiasmo. Mesmo que você domine o ritual, sabe qual é o preço de um contrato tão especial? O padre pode tê-lo concluído apenas com a bênção de uma existência oculta. Aurore fez uma pausa por um segundo e murmurou para si mesma, porque o monstro na ruína do seu sonho tem uma marca tão negra. Será que ele também recebeu a bênção daquela entidade? Enquanto falava, Aurore lançou um olhar para o lado esquerdo do peito de Lumian. Será que isso tem alguma relação com o símbolo do espinho negro que sela o seu coração? O padre também tinha um. Talvez o símbolo do espinho represente uma existência oculta que criou a ruína do sonho. A chave para quebrar o ciclo pode estar escondida ali. Ou talvez a realidade só possa resolver o problema fazendo algo simultaneamente com a ruína do sonho. É possível, pensou Lumian, percebendo que isso poderia explicar por que o monstro tinha uma marca preta e por que a misteriosa dama queria que ele explorasse as ruínas dos sonhos. Ele soltou um suspiro emocionado. Aurore, o grande Soyur, sua imaginação é de fato muito mais rica que a minha. É assim que um autor deve ser, respondeu Aurore com um sorriso. Após o café da manhã, Aurore levou Lumian ao escritório para lhe ensinar Hermes. Eles terminaram a aula por volta das 3 ou 4 da tarde, parando apenas para comer algo rápido. Muito bem, agora você pode sair para beber com o Pierre Berry, disse Aurore, percebendo que era a hora certa e que ninguém suspeitaria deles. Lumian reconheceu brevemente a instrução dela e expressou sua preocupação. Você precisa ter cuidado. Aurora estava disposta a correr o risco de entrar em contato com as 3 ovelhas para obter informações.
Lumian chegou à casa dilapidada de 2 andares onde morava o pastor Pierre Berry e olhou em volta antes de perguntar à velha senhora: Onde está Pierre? A velha senhora, Marty, mãe de Pierre Berry, aparentava ter pouco mais de 50 anos, mas tinha muitas rugas devido ao excesso de trabalho. Sua pele era sardenta e seus cabelos negros estavam grisalhos. Ela parecia quase tão velha quanto Narouca. E foi à catedral, respondeu Marty. Lumian ficou alarmado. Ele foi à catedral de novo. 55 persona. Se Lumian se lembrava corretamente, Pierre Berry certamente visitaria a catedral para fazer suas orações depois do meio-dia de 30 de março. Ele e Raimundo haviam cruzado o caminho dele durante o ciclo anterior, e Lumian também o encontrara na praça da vila em um horário semelhante. No entanto, já eram 3 ou 4 da tarde. Quando ele foi embora, perguntou Lumian. Marty refletiu por um momento e respondeu, mais ou menos o tempo que se leva para percorrer uma milha. No campo, com exceção de algumas poucas pessoas, quase ninguém possuía um relógio. O tempo era geralmente indicado por meio de atividades e sinais específicos, como a época da colheita da uva, a duração de uma caminhada de uma milha e assim por diante. Obviamente, se o período de tempo fosse curto o suficiente para que as pessoas o percebessem com mais clareza, expressões como alguns minutos e 15 minutos seriam utilizadas. Uma milha. Isso não é muito longe. Lumian especulou que Pierre Berry já tivesse ido à catedral por volta do meio-dia e ainda não tivesse retornado. Uma milha em Cordoue equivalia a 1 quilômetro no sistema métrico intisiano. Após se despedir da mãe de Pierre, Marty, Lumian saiu da residência dos Berry e seguiu em direção à praça da vila. Ele não tinha certeza se Pierre Berry havia visitado a catedral ao meio-dia e retornado à tarde, ou se algo havia surgido, atrasando seu retorno. Se fosse o primeiro cenário, Lumian pressentia que algo estava para acontecer. Era muito incomum Pierre Berry visitar a catedral com frequência para se encontrar com o padre. Algo terrível certamente estava ocorrendo. Se fosse o segundo cenário, seria um problema enorme. Antes que Lumian, que conservava suas memórias, e Aurore, que já conhecia o ciclo, tentassem, a história deveria permanecer inalterada. Caso houvesse algum desvio, isso poderia indicar que os irmãos não haviam compreendido completamente o padrão dos ciclos ou que havia outras pessoas que conseguiam reter suas memórias. Com isso em mente, Lumian suspirou e ergueu a mão para bater no próprio rosto. Ele ficou tão surpreso que se esqueceu de perguntar se Pierre havia visitado a catedral ao meio-dia. Isso foi crucial. Era muito suspeito voltar atrás e perguntar agora. Lumian só conseguiria obter algumas informações de Pierre quando bebessem juntos mais tarde. Ele rapidamente reprimiu sua frustração e caminhou em direção à praça. Ao entrar na Catedral do Sol Eterno Ardente, ele viu o padre, Guillaume Bennet, em pé diante do altar com vários girassóis. Ele conversava com algumas pessoas sentadas no primeiro banco. Assim que Lumian entrou, Guillaume Bennet parou de falar e olhou para ele. Algum plano? Lumian sorriu ao se aproximar do altar, observando as pessoas que ouviam o sermão do padre. Ele avistou o pastor Pierre Berry, o bandido Pons Bennet e alguns de seus capangas. Viu também a amante do padre, Madonna Bennet, e Sibyl Berry. Ficou surpreso ao ver um homem ali, mas também achou razoável Arnault André, o filho mais novo de Narouca, um agricultor na casa dos 40. Olá, Pierre Lumian o cumprimentou com um sorriso, mas parou no meio da frase. A segunda parte da frase dele deveria ser: Você não vai pagar as bebidas? Porque está aqui. No entanto, ele de repente ficou vigilante e lembrou que esse acordo ainda não havia ocorrido neste ciclo. Isso era algo que só havia acontecido no ciclo anterior. Esta foi a primeira vez que Lumian encontrou o pastor Pierre Berry neste ciclo. Como rei brincalhão de Cordoue, os reflexos de Lumian eram extremamente rápidos. Ele prontamente alterou sua postura e estendeu os braços em direção ao altar. Louvado seja o sol! Mantendo a fachada, seus pensamentos corriam enquanto ele inventava um novo álibi. Após prestar homenagem ao solo e receber uma resposta do sacerdote, Lumian se virou e dirigiu-se a Pierre Berry, que estava sentado na beira da primeira fila, olhando para ele com perplexidade. Ouvi dizer que você havia retornado à aldeia, então fui à sua casa para procurá-lo. E eis que você está aqui na catedral. Ele não especificou quem o havia informado, sabendo que Pierre Berry teria sido visto a caminho da catedral. Sem testemunhas para sua mentira, Lumian tinha uma opção de reserva. O pai de Ava, o sapateiro Guillaume Lisière. Por que você está me procurando? Pierre Berry se levantou, vestido com um robe marrom escuro, seus olhos azuis repletos de uma mistura de divertimento e perplexidade. Lumian já havia preparado uma desculpa plausível.
Ele sorriu e respondeu: Anseio por ouvir suas histórias enquanto cuido do seu rebanho. Países diversos, aldeias variadas e lugares diversos. Devem ser fascinantes. No passado, ele costumava conversar frequentemente com pastores recém-chegados para ampliar seus conhecimentos. Sem esperar pela resposta de Pierre Berry, Lumian desviou o olhar de seus cabelos negros, despenteados e oleosos para seus sapatos de couro novinhos em folha. Você ficou rico. Meu atual empregador foi mais generoso desta vez e me presenteou com várias coisas, respondeu Pierre Berry com um sorriso. Vou te pagar uma bebida mais tarde. Muito bem. Era exatamente isso que Lumian queria. Ele até perguntou: quando você vai para lá? Isso demonstrava o charme de um frequentador assíduo da taberna velha. Ele não tinha vergonha nenhuma de pedir um copo de vinho. Pierre Berry olhou de relance para Guillaume Bennet, o padre, e recebeu uma deixa correspondente. Que tal depois do jantar? Sugeriu ele. Concordo, concordou Lumian prontamente. Em seguida, sob o olhar atento do pastor, do padre, de Pons Bennet e companhia, ele sentou-se no segundo banco mais próximo. Pierre Berry ficou momentaneamente surpreso. Você não vai voltar. Lumian brilhou. Faz muito tempo que não rezo. Vou aproveitar esta oportunidade para rezar, para que a divindade não pense que não sou devoto o suficiente. Continue, continue. Finja que eu não estou aqui. Dito isso, ele fechou os olhos, baixou ligeiramente a cabeça e cruzou os braços sobre o peito. Pierre Berry, Guillaume Bennet, Pons Bennet e os demais trocaram olhares, sem palavras. Após esperar pacientemente por um longo período e observar Lumian ainda absorto em oração, o padre se voltou para Pierre Berry, fazendo um gesto para que ele perguntasse. Pierre Berry aproximou-se de Lumian e deu-lhe um tapinha no ombro. Por quanto tempo você pretende orar? Lumian abriu os olhos e declarou gravemente: pretendo rezar até a hora do jantar. Já que não há mais nada a fazer, posso me confessar mais tarde. Ao ouvir isso, Guillaume Bennet sentiu uma leve contração na testa. Olhando para Madonna, Sibyl, Pons, Arnault e os outros que o aguardavam, ele expirou lentamente. Fez um sinal para Pierre Berry e apontou para a porta. Pierre Berry compreendeu a mensagem não verbal do padre e informou apressadamente a Lumian: terminei de rezar. Vamos agora para a taberna? Com certeza. Lumian se levantou, com um sorriso de orelha a orelha. Não havia nenhum traço de solenidade ou piedade em seu semblante. Anteriormente, ele havia percebido que sua chegada atrapalhara as maquinações do padre e seus cúmplices. Numa tentativa travessa de pregar uma peça, fingiu interesse e permaneceu até que Pierre Berry fosse obrigado a partir prematuramente. Ele supôs que o padre havia percebido sua farsa, mas de que adiantava ser o rei das brincadeiras de Cordu se não aprontasse um pouco em tais circunstâncias. Ele precisava manter sua persona para evitar levantar suspeitas. Lumian lamentou a provável partida de sua irmã para a casa de Berry para se encontrar com as 3 ovelhas. Se ela estivesse presente, ele poderia ter enviado Witch Paper à catedral para ouvir clandestinamente o plano do padre e obter informações valiosas. Talvez eu possa fazer isso no próximo ciclo, mas será que Pierre detectaria nossa vigilância? Pierre não é nenhum tolo. Ele certamente é mais capaz do que uma pessoa comum como o padre. Os pensamentos de Lumian corriam enquanto ele seguia Pierre para fora da catedral em direção à taberna velha. No curral de ovelhas atrás da casa dos Berry. Aurore, vestida com um traje branco, contornou a floresta e saltou sobre a cerca de madeira. Sendo uma mulher atraente e raramente vista na aldeia, ela teve que escolher esse caminho relativamente isolado. Caso contrário, seria alvo de conversas banais ou, pior, de suspeitas. Quando aprenderei os feitiços de invisibilidade e ocultação das sombras? Aurore refletiu melancolicamente enquanto avançava em direção às 3 ovelhas que estavam encolhidas ao lado de um monte de feno. Falando em dialeto escocês, ela disse: Não se preocupem. Eu sou a adversária do pastor Pierre Berry. Os olhos das 3 ovelhas, cujas pelagens estavam sujas de imundície, sofreram uma rápida transformação. Sua vigilância e apreensão iniciais deram lugar à esperança e à perplexidade. Apesar das reservas iniciais, eles não recuaram e permitiram que Aurore se aproximasse. Aurore prosseguiu: Descobri suas peculiaridades por certos meios. Você já foi humano, não foi? Os olhos das 3 ovelhas se encheram subitamente de choque, euforia, esperança e ceticismo. Instintivamente, elas baliram. Aurora os examinou. Você não pode falar, mas pode escrever, não é? Uma das ovelhas ficou atordoada por um momento antes de apressadamente escrever no chão. Ele rabiscou uma palavra simples em dialeto das terras altas, sim. A ovelha estava confirmando que um dia fora humana.
O que aconteceu? Por que vocês foram transformados em ovelhas? Aurore ponderou por um instante antes de acrescentar: escreva o começo, o meio e o fim separadamente para economizar tempo. As três ovelhas dividiram a tarefa e escreveram diferentes partes da narrativa na superfície do solo usando seus cascos. Em pouco tempo, cada um deles já havia completado uma frase. Fomos apanhados. Um ritual foi realizado. Envolto em pele de carneiro e transformado em ovelha. Uma feitiçaria ritualística capaz de transformar um humano em ovelha usando pele de carneiro? Alaime Teras. Isso é decididamente mais fácil do que transfigurar uma pessoa em ovelha. A única questão é, qual divindade o ritual invocava? Aurore questionou, com a mente a mil. Pierre Berry te capturou? Ele está sozinho. Ela desejava apurar a condição física atual de Pierre Berry. Sim, respondeu uma das ovelhas. A outra ovelha acrescentou, ele tem um cúmplice. Os dois eram extremamente formidáveis. PRB já era imensamente poderoso antes de retornar à vila? Aurora percebeu repentinamente que algo estava errado. Porque PRB parecia estar sob a influência de Guillaume Bennett, o padre. Guillaume Bennett ainda era uma pessoa comum,